Bem-vindos ao Mundo Patrístico. Continuamos hoje a reflexão deste tema, que é um bônus, sobre as 42 etapas da peregrinação do homem até a perfeição, da alma até Deus, ou se quiser dizer, da igreja até Jerusalém Celeste, a igreja peregrina até tornar-se a igreja santa, ou também a peregrinação do povo de Deus que saiu do Egito para a terra prometida. Estamos oferecendo algumas chaves de leitura para a homilia de Orígenes, que vamos contemplar daqui a pouco, a homilia do capítulo 33 do livro dos Números. Então vamos à próxima chave de leitura. A próxima chave de leitura é a quinta chave, paramos na quarta. A quinta chave de leitura é: não há tempo para descanso, é preciso caminhar continuamente. Essa chave de leitura é muito importante, porque, primeira coisa, o deserto, o que é o deserto na literatura antiga? O deserto é lugar de luta, de combate, é lugar também de renúncia, lugar onde o homem leva somente o essencialmente necessário, e não pode levar uma carga grande, porque tudo isso pode atrapalhar a caminhada. Então, o deserto é também, na visão dos antigos monges, dos antigos anacoretas, o deserto é um lugar de combatimento espiritual. É lá que Jesus vai combater com o demônio. O demônio tenta seduzir Jesus depois de dias de jejum. Então, no deserto, aquele povo não pode descansar. Há muitos combates. E aqui eu abro um parênteses para dizer uma palavra sobre a literatura de Evagrio Pôntico. Evagrio Pôntico foi um monge de grande destaque. E ele conseguiu organizar, sintetizar aquilo que os monges antigos diziam sobre as chamadas doenças da alma. Ele foi o primeiro que conseguiu sistematizar todo esse conhecimento, dizendo que no deserto o povo de Deus enfrentou 8 nações até chegar à terra prometida. Então, Orígenes dizia: o homem também haverá de enfrentar 8 nações para poder entrar na terra prometida. O tempo do deserto, portanto, será um tempo de muitas guerras, muitos combates. E quais são essas 8 nações que o homem tem que combater? Primeiro, Orígenes fala da vanglória, é dizer, procurar glória vazia, buscar aplauso em coisas que não têm razão de ser, buscar sempre o primeiro lugar, né? A glória vazia. Bom, depois o segundo seria... Primeiro, vanglória, né? Segundo, o orgulho, está muito ligado à vanglória, né? O orgulho é sentir-se maior do que a pessoa de fato é. O homem deve sentir-se como imagem e semelhança de Deus, deve ser feliz por essa grandeza que Deus lhe concedeu, mas não sentir-se maior do que o que ele é, não é? Orgulho segundo a nação. Se chama soberba. Depois, São Tomás de Aquino sintetizou em 7 e chamou de pecados capitais, mas no começo a origem não chamava de pecados capitais e nem os monges do deserto, eles chamavam de doenças da alma, porque tinha muito a ver com a psique e na verdade tinha a ver com a alma adoecida, todos esses comportamentos, né? A pessoa que pensa que é maior do que quem ela é, a pessoa que busca vanglória, todas essas pessoas na verdade têm uma visão errada e distorcida do mundo e da vida, não é? Isso é uma doença, segundo Orígenes. Orígenes não, é Evagrio, né? Então, a avareza seria o terceiro. A avareza, esta condição, a condição daquele homem do Evangelho que tinha tudo, mas era somente para si, não pensava no próximo, não é? Em nenhum momento Jesus vai dizer que é contra o dinheiro, contra que, afinal, todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, não é? Fazer a feira, comprar as coisas, esse curso, se você não tivesse, não teria chegado até aqui, se você não tivesse recursos, né, mínimos, não teria chegado até aqui. Nós vivemos tempos difíceis, então, a avareza, que seria esta coisa de inverter a obra da criação, o homem tornar-se escravo das coisas, e ao invés de ser o homem o administrador das coisas. Luxúria, que são todos os combates contra as grandes paixões, não é? As grandes loucuras
do ponto de vista do sexo, das inclinações para um sexo sem compromisso, sem o mínimo de valorização do ser humano, da pessoa que está ao seu lado, tudo isso. Né? Ira, em grego se diz orgé, essa ira é a incapacidade daquilo que a gente chama de resiliência, de ponderar, de dialogar, né? Mas agir conforme este impulso forte. Né? Gula que é a falta de continência na comida, mas também no beber, no cigarro e todas essas coisas. Inveja, envidia e depois preguiça. E Evagrio acrescenta também um outro, que seria o chamado demônio do meio-dia, que é como é que a gente pode dizer hoje, traduzindo na linguagem de hoje, Evagrio chamava de assíria, né? Seria hoje o desânimo. Não podemos desanimar, temos que caminhar. Bom, então, estamos tratando de um tempo de combatimento. No deserto não há lugar para descanso. E depois somos perseguidos continuamente pelos egípcios que querem retomar o nosso controle, nos querem ter como escravos. Sexto ponto, ou sexta chave este é um tempo de aprendizagem. O tempo do deserto é um tempo de aprendizagem. A vida em comunidade, a vida em paróquia, a vida onde quer que você esteja, será sempre vida de aprendizagem. Estamos aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com a própria caminhada, com os próprios irmãos, estamos aprendendo. Sétima chave de leitura Origens parte de uma pergunta. Quem é que guia esse povo pelo deserto, rumo à terra prometida? É Moisés? Não, não é Moisés. É Arão? Não, não é Arão. Arão e Moisés terão uma missão muito importante. E é curioso que a Bíblia diz, Moisés e Arão, Moisés significa lei, Arão significa purificação. À medida que o homem deixa o Egito, ele precisa purificar-se daquilo que ele viveu lá no Egito, de pecado. Mas ele precisa também conhecer a lei de Deus. Mas é curioso, Orígenes é muito detalhista. Ele diz, veja que, mesmo dizendo que Moisés e Arão acompanhavam o povo, há uma única mão que guia o povo, é a mão de Deus, porque a obra de Deus é uma só. A obra é única. Então, quem guia o povo? Diz o texto, de dia tem uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Para dizer, é o próprio Deus que guia o povo nesta caminhada pelo deserto, que não é uma caminhada fácil. O deserto é lugar de intempéries, temperaturas altas de dia, temperaturas frias à noite. Então, é um lugar de escorpiões, de pouca água, um lugar difícil de viver. Quando o povo de Deus passa 40 anos ali, significa que o povo de Deus está aprendendo, está treinando para poder ser livre. E este povo que sai do Egito não é o povo que entra na Terra Prometida, porque este povo não consegue libertar-se 100% do Egito. São os filhos e netos que vão entrar na Terra Prometida, e não aquele povo que saiu de lá. Pois bem, a oitava chave é a seguinte. A cada etapa, a alma se sentirá mais iluminada, até chegar àquele que disse, eu sou a luz do mundo. Então, cada etapa, a alma se sentirá mais iluminada. Podemos tomar aqui um texto muito interessante, porque Jesus diz sempre, eu sou a luz do mundo, né? Naquele encontro de Jesus com a samaritana, que acontece ao meio-dia, no horário em que o sol não permite sombras para um lado nem para o outro, a luz é total, é plena, não é? É o horário que Jesus se encontra com a samaritana. Então ali representa o momento final em que Deus irá nos encontrar. E nós estaremos diante de Deus e também diante de nós mesmos, de quem nós somos, sem nenhuma capacidade de mentira ou subterfúgios, mas estaremos diante daquele que é. A alma cresce de virtude em virtude. A alma vai se purificando. A alma vai galgando degraus sempre mais elevados. O nono ponto antes de chegar à perfeição, a alma habita o deserto, onde a alma conhecerá os mandamentos.
os mandamentos. Em italiano se diz comandamenti. O que são os comandamentos? Eles são comandos dados por Deus, como se fosse algo no imperativo. São leis dadas para que o homem cumpra, para que ele encontre a felicidade. Na verdade, os mandamentos, muita gente pensa que são formas de aprisionar o homem ou de limitar a liberdade. Não são. Os mandamentos são importantíssimos para que o homem entenda qual é o seu papel, qual é o seu lugar na criação, e o homem cumpra o seu papel e assuma o seu lugar na criação, sem, de alguma maneira, se desviar daquilo que Deus chamou para viver, não é? Deus o chamou para viver. Então, nós somos convidados a acolher os mandamentos. Todo cristão deveria saber de cor os mandamentos, ter no coração. Decor é ter no coração. Todo bom cristão deveria saber e ter no coração os 10 mandamentos, na ponta da língua. Se alguém pergunta qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, todos os mandamentos, porque esta lei foi dada por Deus no deserto. Claro que depois Jesus, no Novo Testamento, irá resumir toda esta lei em 2 mandamentos, depois de uma única palavra. A alma caminha rumo à perfeição e um dos caminhos é os mandamentos. Veja que o jovem diz a Jesus, qual é o caminho para encontrar a vida verdadeira? Jesus diz, você conhece os mandamentos? Sim, conheço, eu os vivo desde pequeno. Então agora eu vou lhe pedir um passo a mais, eu vou lhe pedir que dê um passo a mais. São Jerônimo dirá que este passo a mais não é para todo mundo. Ele dirá para alguém que o procura numa orientação, ele diz, e agora? Ele diz, esse passo não é que todo cristão consegue dar. Mas se você consegue viver os mandamentos, já está num bom tamanho. Já está vivendo a boa altura de virtudes. A 10ª chave é o abandono definitivo do Egito. Reaprender a viver na liberdade, guiado pela fé, guiado pela graça. A alma deve avançar de virtude em virtude, aprendendo a viver segundo a graça de Deus, segundo a liberdade. Você sabe que a liberdade exige um treino. É muito difícil ser livre, sabe por quê? Porque ser livre significa tomar decisões e depois ser responsável pelas consequências das suas decisões. Então, se você toma uma decisão ruim, depois você vai reclamar de quem? Se você vai tomar uma decisão. Então, mais fácil é obedecer. Até tem um provérbio que diz que quem obedece nunca erra. Mas quem obedece não desfruta, porque a obediência também na Bíblia, e a obediência no latim vem de obed audire, significa capacidade de escutar e dialogar, não é? Então, a obediência deve ser feita na escuta, na liberdade. Quando a obediência não supõe a liberdade, e quando a obediência suprime a liberdade, você obedece sem saber o que está fazendo, nem para quê, nem para onde, nem para quem. Então, se você está obedecendo sem saber de maneira muito clara por que está obedecendo, onde vai chegar com esta obediência não está acontecendo dentro da liberdade. Então, é preciso que haja liberdade para que haja uma obediência dentro daquilo que Deus espera de nós. Deus espera que a alma peregrina, ou aqueles que peregrinam no deserto, não se distraiam e não se acomodem. Jesus dirá aos discípulos, quando vocês forem andando do caminho, não fiquem parando de casa em casa. Cuidado, não se distraiam. A missão exige que o homem esteja atento e que o homem seja lúcido. O cristão deve ser alguém muito lúcido para, neste mundo tão insensato, orientar qual é o caminho da sensatez, qual é o caminho do amor a Deus. Para não morrer de noite. E Orígenes lembra, quem é que morreu de noite? Os primogênitos do Egito. Morrer à noite significa morrer nas trevas, significa morrer na ignorância. Aquele homem da parábola, não é? Que juntou muitos bens e fez um armazém, ampliou seus armazéns. Orígenes diz assim, Jesus disse que Deus dirá, louco, naquela mesma noite, Deus lhe pedirá a alma, né? Louco,
De noite Deus lhe pedirá alma. Por que Deus pedirá a alma dele à noite? Porque ele está vivendo nas trevas. Então, poderia ter dito de outro modo, naquele mesmo dia, mas não é que Deus o chamará de dia, porque ele não está vivendo no dia, não está vivendo na claridade da graça. Ele está vivendo na escuridão, na loucura. Ele está vivendo com um olhar turvo, não está enxergando a realidade das coisas, como o apóstolo Paulo, né, que ao cair do cavalo percebeu que era cego. Percebeu que tinha vivido uma vida inteira de loucura e de cegueira. Pois bem, tendo feito essa introdução e apresentado a vocês estas 10 chaves para entender o discurso de Orígenes sobre as 42, os 42 degraus que a alma deve peregrinar até chegar ao céu, ou as 42 paradas que o povo de Deus fez no Egito até chegar à terra prometida, nós vamos agora para o próximo passo, que será mostrar quais são esses 42 degraus, quais são essas 42 etapas que a alma deve viver, que o homem deve viver, até chegar à contemplação mística total do Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no próximo vídeo, nessa série de vídeos que são um bônus para aqueles que estão fazendo este curso, nós vamos apresentar este caminho. Alguém pode perguntar, quanto a resumos e apostilas e coisas assim, eu aconselho que aqueles que estão estudando não percam tempo de... Eu acredito que é muito interessante notar as coisas. Eu não sei, eu acredito muito nisso, não é? E na Europa a gente valorizava muito isso, escrever e fazer resumos, rascunhos. Então é bom que você tenha um caderno para fazer porque são muitas ideias, muitas intuições profundas e que é importante tomar nota. Mesmo que a gente ofereça um esquema de cada aula, ou no final, como apostilas ou como e-book, né, a gente ofereça tudo isso. Mas é importante que você faça a sua anotação, porque daquilo que a gente diz aqui vem uma ideia, vem um insight, vem uma coisa que você pode, de repente, tomar nota, né? Quer dizer, apareceu uma luz ali nova sobre algo até da sua vida pessoal que você pode tomar nota. Porque patrística não é uma teologia de gaveta, não é uma teologia feita em bio, é teologia da vida. Até a próxima, se Deus quiser, com os 42 degraus ou as 42 etapas da peregrinação da alma.